Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. Hoje a gente continua o nosso curso sobre o hedonismo de John Stuart Mill. Mas antes disso, por favor, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso é muito relevante. Fique comigo até o final para que vocês entendam totalmente a tese de John Stuart Mill. Então, primeiro, uma breve recapitulação do que nós fizemos na aula passada. Nós discutimos o hedonismo qualitativo de John Stuart Mill, vimos o critério dos juízes competentes para distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores, vimos os problemas que isso traz, principalmente o problema de que essa distinção parece não se encaixar adequadamente num tipo de hedonismo como o hedonismo de John Stuart Mill ou pretensamente o hedonismo de John Stuart Mill. Lembre-se que no enunciado do princípio da utilidade, que é o enunciado da moralidade dele, ou seja, o enunciado de correção, ele tem uma definição lá do que é a vida feliz, ou seja, uma vida com presença de prazer e ausência de dor. Porém, quando ele faz a distinção entre prazeres superiores e inferiores, ele parece pressupor que tem mais coisas valiosas além do prazer, ou pelo menos que tem um estado relacional entre as coisas que causam prazer em nós e isso é que dá as qualidades do prazer. Então isso soa um pouco objetivista, e por isso não parece casar muito bem com o hedonismo em geral, não só com o hedonismo dele, mas com o hedonismo do jeito que a gente entende. Então o que a gente vai fazer hoje, tomara que numa aula mais rápida, é ver os problemas dos juízes competentes e ver, ou seja, o problema do critério dos juízes competentes, e ver também uma interpretação da Martha Nussbaum sobre a tese de John Stuart Mill. Segundo a Martha Nussbaum, o John Stuart Mill tem uma tese sobre vida boa, sobre a felicidade, que está entre uma tese aristotélica e uma tese bentamiana, ou seja, está entre Aristóteles e o Jeremy Bentham. Então vamos passar para o nosso famigerado PowerPoint, para que a gente consiga entender isso melhor. Aqui hoje eu vou seguir um pouco do trabalho do meu orientador escocês, que é o professor Timothy Mugan, e a gente vai falar sobre juízes competentes. Então esse livro é um livro chamado Utilitarismo, uma ótima introdução em português para quem se interessar pelo utilitarismo. Então, novamente, a gente já viu os problemas ou o problema, de como que encaixa essa distinção de prazeres superiores e inferiores no hedonismo, e agora a gente vai ver o problema dos juízes competentes. Então o professor Mugan diz lá no livro Utilitarismo o seguinte: a ideia do juiz competente suscita várias dificuldades, e é várias mesmo, Esse tipo de critério não parece ser um bom critério, na verdade. Então, é verdade que alguém que tem experimentado os dois tipos de prazer conta como um juiz competente? Ou seja, quais são os critérios que a gente precisa lançar mão para escolher alguém como juiz competente? Quer dizer, tem que ser uma pessoa experienciada nos dois tipos de prazer? Se sim, quanto de experiência, Bastante, pouco, uma vez só? Será que eles contam? Será que eles sempre estão em posição epistêmica melhor? Então, sempre a gente tem que se perguntar essas coisas. Se o fizer, perdão, então não podemos esperar que todos os juízes competentes concordem. Ou seja, imagine dois especialistas numa área, e imagine que eles estejam discutindo algum problema em aberto dessa área. Eles são igualmente competentes, ou seja, eles são igualmente bons naquilo que eles fazem. Será que eles vão concordar sempre? Porque, teoricamente, os juízes competentes eles deveriam concordar entre eles sobre o que é um prazer superior e o que é um prazer inferior. Mas será que eles vão concordar sempre? Essa é uma pergunta muito relevante. Então, pessoas que foram forçadas a ler poesia ou filosofia na escola, podem honestamente dizer que preferem muito mais estudar isso do que ver o Brad Pitt lutar de saia, E aqui é uma piadinha com o filme Troia, Onde o Brad Pitt faz o Aquiles. Então, será que a gente pode dizer que uma pessoa que foi obrigada a estudar filosofia ou poesia na escola prefere mais fazer isso do que ver o Brad Pitt de saia? Será que isso é verdadeiro? Ou seja, será que ele vai preferir mesmo?
Então, Mill poderia responder que essas pessoas não experimentaram realmente o prazer da poesia ou da filosofia, uma vez que elas realmente não apreciaram a experiência. Mas essa ameaça tornar o nosso teste circular. E hoje a gente vai falar de circularidade. Então não adianta o John Stuart Mill ele querer se safar da objeção, dizendo que as pessoas realmente não experienciaram isso, porque ela foi obrigada a ler filosofia, foi obrigada a ler a poesia. Então não é fácil se safar da objeção fazendo isso, porque isso pode tornar as coisas circulares, como a gente vai ver. Então, além disso, né, continua o professor Mugan, os aficionados por filmes de ação podem responder que o problema com a filosofia amantes da poesia não apreende, né, não aprenderam, perdão, a apreciar uma boa luta de espadas. Então pode ter um argumento contrário, né? Fala assim, não, você só está dizendo que a filosofia ou ler filosofia ou ler poesia é melhor porque você não aprendeu a apreciar coisas como a encenação de luta de espadas de gregos mitológicos, né? Como, por exemplo, o Aquiles. Então, aqui tem um monte de dúvidas, né? Por que carambas não serviria como argumento, né? As pessoas falarem assim, não, é porque você não aprendeu a apreciar filmes, né, sobre tempos imemoriais da humanidade, né, onde homens usavam saias e lutavam brilhantemente uns contra os outros. Apesar que eu acho o filme bem bosta, tá? Perdão do palavreado. O problema aqui, então, é o que faz um juiz competente. E, na verdade, se esses juízes eles têm algum peso avaliativo de verdade. É isso que a gente quer estabelecer. Então, vamos por partes, né? Porque o critério dos juízes competentes ele é problemático de várias maneiras, como a gente viu na passagem do livro do professor Mugan. Então, a primeira pergunta para vocês, né? Eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouco. A experimentação faz de alguém um juiz competente? Quer dizer, eu sou uma pessoa relativamente experienciada em artes, né? Então já fui a bienais, já conheci os principais museus das capitais do sul e do sudeste do Brasil, já fui em museus internacionais, né? Como em Londres ou em Edimburgo, já presenciei muita exposição de arte em Ouro Preto, Minas Gerais, onde eu estudei, que é uma cidade culturalmente muito rica. Já estudei arte, né? Bastante. Estudei artes cênicas também. Isso me faz um juiz competente? Né? Isso me faz um juiz competente? Então, o que é que faz de alguém um juiz competente? Essa é a pergunta, né? Então, a experimentação faz de alguém um juiz competente? Então, quanto mais experienciado, mais competente. Isso aceita grau, não aceita grau? Como é que funciona esse negócio? 2, né? O desacordo entre juízes competentes é possível? Pense novamente, né? Se a gente pega 2 físicos teóricos, por exemplo, fodões, e eles estão falando sobre a gravidade, e eles têm as mesmas informações e as mesmas capacidades, será que o desacordo é possível entre eles? Se a gente pensar que o desacordo é possível, então a gente perde força com o critério dos juízes competentes, porque eles podem estar em profundo desacordo sobre o que é um prazer superior ou um prazer inferior. O critério, né, que a gente está utilizando, ele é circular? A gente já vai comentar sobre isso. E 4, juízes competentes realmente revela o que é mais valioso? Né? Por quê? Porque a gente tem que saber se um juiz competente revela o que é mais valioso. Então, se ele vai revelar o prazer superior ou não. O problema é que responder essa pergunta pressupõe que a gente tem um critério externo aos juízes competentes. Né? Então, a gente não precisaria dos juízes competentes. Então isso é um problemão, porque é como se fosse inverificável se os juízes estão revelando o que é mais valioso ou não. Então como que o John Stuart Mill responderia a todos esses problemas, né? Que são vários e bastante sérios. Então vamos lá, um parênteses sobre circularidade. O professor Mugan diz o seguinte, bem, a gente não pode alegar que uma pessoa não experienciou verdadeiramente alguma coisa, porque a gente pode incorrer em circularidade. Então ele diz o seguinte, como é que sabemos que alguém verdadeiramente apreciou a filosofia? Porque eles a preferem aos de filmes de ação? A gente diria,
né? Então, a gente poderia responder a pergunta, como a gente sabe que alguém realmente apreciou a filosofia, verdadeiramente apreciou, é porque eles preferem, né, então, estudar a filosofia do que ver o Brad Pitt de saia no filme Troia. Mas reparem, né, que o critério agora pode ser circular, né? O que faz de algo preferível? Essa é uma pergunta relevante. A preferência dos juízes, né? Ou seja, um prazer é superior ou é mais preferível do que o outro por causa dos juízes. Mas por que eles a preferem? Ou seja, por que eles preferem aquele prazer superior? Porque ele é preferível. Então, isso é circular. Então, esse tipo de coisa acaba com o critério. Um critério não pode ser circular porque ele é não informativo, né? A gente não aprende nada. Repare, o que faz de algo preferível? O que os juízes preferem. Mas por que eles preferem esse algo preferível? Porque esse algo é preferível. Então, isso é praticamente um prego no caixão dos juízes, né? Ou seja, do critério dos juízes competentes. A circularidade, ela faz muito mal, tá? Tudo em filosofia que começa a ser circular, que você pode colocar os dois pés atrás e começar a avaliar se isso é bom, se isso é ruim, porque, de certa maneira, a circularidade é não informativa e não explicativa. No final das contas, a gente quer uma explicação e alguém te oferece alguma coisa circular, e isso parece ser um erro de pensamento e não um bom pensamento, né? Então, parece que a gente está errando em algum lugar, por mais que a gente não saiba onde. Em algumas circunstâncias. Nessas circunstâncias a gente sabe porque o critério simplesmente circula em vez de informar. Então o Mugan, ele argumenta que talvez a melhor defesa do Mill, né, repouse no empirismo. Então um parênteses aqui rapidinho. O John Stuart Mill, ele é um dos últimos empiristas que a gente poderia chamar de empiristas clássicos, tá? Para diferenciar do empirismo lógico, que vem depois. Então, ele deve ser um dos últimos empiristas clássicos da língua inglesa, ou da tradição inglesa do empirismo, e ele é um empirista bastante forte, né? Ele aceita o empirismo bastante forte, não tão forte quanto o empirismo lógico depois, né, do Círculo de Viena, mas bastante forte. É tão forte que o John Stuart Mill tenta explicar matemática através da empiria. E isso é bastante risível até, tá? Tem certas partes da obra da filosofia da matemática de John Stuart Mill que são bastante ingênuas. E não é culpa dele, né? Por óbvio, ele estava fazendo o melhor que ele conseguia, né? Dada a tecnologia filosófica que ele tinha acesso à época, né? Então, bem, paciência, é assim mesmo. Filósofos clássicos, até mesmo os mais geniais, fazem besteira, ou falam besteira. Então, John Stuart Mill era um empirista muito forte, né? Então, ele aceitava o empirismo como a tese epistemológica paradigmática. Então, conhecimento substancial só vem através da empiria. E ponto final. Tá? Sem mais a acrescentar. Então, talvez o Mill possa se safar recorrendo ao empirismo dele. Então, as preferências de juízes competentes não são uma prova infalível da superioridade de prazeres mais elevados. Mas elas são a única evidência que possivelmente nós podemos ter. E aqui é uma interpretação muito plausível do professor Mugan. Por quê? Porque o Mill, como empirista, ele dá todas as fichas, ou coloca todas as fichas na nossa falibilidade. Um dos principais argumentos do John Stuart Mill a favor da liberdade civil, né, a liberdade de expressão, no caso bastante específico, chama-se argumento da falibilidade, né? Nós somos seres falíveis, então provavelmente a gente vai errar bastante e nossas melhores evidências às vezes são só os juízos ponderados de pessoas experienciadas. Isso seria a nossa melhor evidência, né? Então, unanimidade não é essencial, né? Se a maioria dos juízes competentes concorda, então ainda temos alguma evidência e simplesmente não há evidência melhor que se possa ter. Então, esse parece ser uma boa interpretação e isso salva um pouco o critério dos juízes competentes. Salva, né, porque não torna circular, salva porque não exige concordância, então a discordância racional é possível entre eles, e isso parece ser plausível, e salva porque isso pode ser uma evidência em vez de ser o argumento conclusivo sobre o que é um prazer superior ou o que é um prazer inferior. É claro que isso enfraquece o próprio critério,
né? Por quê? Porque agora o critério ele não é tão preto no branco, ou seja, não é porque os juízes competentes estão concordando entre eles, né? Ou a maior parte deles estão concordando, que você realmente selecionou um prazer como superior. Afinal de contas, todos podem estar errados, né? A concordância sobre algo não faz de algo verdadeiro ou falso, né? Então todos podem estar errados. Mas a concordância entre eles pode ser uma boa evidência para dizer que alguns prazeres são superiores a outros. E isso já pode ser o suficiente. Quer dizer, dependendo da tua exigência epistêmica, né? Essa me parece uma exigência epistêmica bastante razoável, né? E realizável. Então, o que é uma exigência epistêmica, né? É a exigência de justificação, né? O quanto de justificação você acha que é necessário para alguém afirmar que sabe de algo. E aqui talvez a concordância entre eles seja uma ótima justificação para que a gente eleja ou acredite que um prazer é superior ao outro, né? Então isso parece ser bastante plausível, pelo menos para mim, tá? Porque eu também sou empirista. Então aqui a gente obviamente tem um problema em aberto, né? Que tá em epistemologia, se vocês se interessarem. Coloquem aí nos comentários, né, que o problema em aberto em epistemologia se pode haver desacordo genuíno entre experts, né, entre pessoas que são profundamente entendidas sobre um assunto. Ou, em outras palavras, né, se pode haver desacordo racional entre dois indivíduos, né, que são experts. E aí tem toda uma montagem aí de cenários para dificultar a nossa vida, para ver se é possível ou não desacordo racional entre experts, né? Então, o desacordo racional pressupõe que eles estão em desacordo baseado em evidências, nas melhores justificações, num compromisso epistêmico de procurar a verdade, né? Que eles são capazes de fazer isso, que eles têm um aparato cognitivo em ordem e por aí vai. Eles têm acesso às mesmas evidências e assim por diante. Tem um monte de critérios aí de características dos casos. Bom, como empirista, né, o Mill ele está aberto a novas informações. Então, se a gente ter um input diferente, o output vai ser diferente se essas informações forem relevantes na tomada de decisão, né? Se ficasse comprovado, né, por exemplo, que juízes competentes tendem a preferir filmes de ação à filosofia, ele então teria que aceitar que os filmes proporcionam um prazer mais elevado. É claro, e aí ele salva o dia da objeção do cara que falou assim, não, né, você só gosta de filosofia porque você não aprendeu ou não experienciou verdadeiramente, né, uma luta de espadas num filme de ação de tempos imemoriáveis da humanidade, né, ou seja, tempos mitológicos. Então, se o Jon Stuart Mill está aberto e os juízes competentes começam a concordar que assistir filmes de Brad Pitt de saia lutando com espadas é melhor, então isso seria um prazer superior ao invés de estudar filosofia. Por força racional, né? Ele tem que aceitar isso. Então isso não compromete a alegação, obviamente, de que há prazeres superiores, apenas vai redesenhar as fronteiras. Então aquilo que a gente pensava ser um prazer superior, como por exemplo estudar filosofia, na verdade não é, né? Assistir filmes de ação é um prazer superior. Isso pode parecer contraintuitivo, mas se o critério está funcionando e o critério é plausível, então a gente deveria aceitar o que o critério está dando de resposta para a gente. Porém, e é claro, sempre tem um porém em filosofia, né? Os oponentes de Mill sempre argumentaram que, uma vez que admitamos a tese dos juízes competentes, devemos concluir que o prazer não é o único bem. E aqui vem um grande problema. Tá? Porque, teoricamente, o prazer deveria ser o único bem. E agora a gente conecta o problema dos juízes competentes do critério com aquele problema que a distinção entre prazeres superiores e inferiores parece não combinar de jeito algum com o hedonismo de Jon Stuart Mill. Né? Porque juízes competentes muitas vezes vão valorizar outras coisas mais do que o prazer, tais como conhecimentos, ou o status que eles têm, ou a realização que eles fazem. Então, a gente poderia optar por ler o utilitarismo do Jon Stuart Mill, ao invés, né, de ir ao novo filme do Brad Pitt, o novo filme na época que o livro foi escrito, né? Mesmo que eu saiba que o filme seria mais agradável, porque eu valorizo mais o conhecimento do que o prazer. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, ler o livro Utilitarismo de Jon Stuart Mill é mais doloroso, mais penoso,
do que assistir o filme de ação do Brad Pitt. Então, o filme de ação do Brad Pitt pode ser muito mais agradável, muito mais prazeroso, né? Então, eu posso escolher adquirir conhecimento sofrendo, né? Apesar que o livro de John Stuart Mill é bastante claro, a gente sofre pouco, né? Mas pense, por exemplo, pegar o Heidegger, né? Estou lá lendo Ser e o Tempo, do Heidegger, eu nunca lembro se seria o tempo, o nome do livro do Heidegger, whatever, mas pouco importa. Então eu posso preferir isso e sofrer, né, nesse processo de angariar conhecimento do que ter uma boa tarde assistindo um filme de ação sem muito conteúdo, né, mas para ver briga. Então, se eu valorizo isso, eu não estou valorizando o prazer. E se eu sou um juiz competente e eu penso que é mais valioso ler um livro muito difícil de filosofia do que assistir um filme relaxante, então isso quer dizer que não só o prazer é bom. E aí piorou, né? A tese de John Stuart Mill começa a ficar desconfigurada como utilitarismo. Ela começa a perder as características do utilitarismo não, do hedonismo, né? Então ela começa a perder as características do hedonismo. E isso traz um grande problema, porque a tese agora começa a ficar inconsistente, né? Já que ele mesmo alega lá no princípio da utilidade que felicidade é a presença de prazer e ausência de dor. Se a gente coloca coisas que não causam prazer como valiosas numa vida boa, ou seja, numa vida feliz ou numa vida com bem-estar, então a tese começa a ficar desconfigurada, né? E começa a ficar inconsistente as coisas. E para resolver isso, na verdade, né, ou melhor, né, para dar uma visão com caridade epistêmica, a filósofa Martha Nussbaum, né, escreveu um texto chamado Mill entre Bentham e Aristóteles, está traduzido para o português, né, para quem se interessar é só colocar aí na internet que vai aparecer, está publicado na revista Fundamento da Federal de Ouro Preto, e ela oferece uma interpretação da tese de John Stuart Mill que eu acho no mínimo interessante, tá? E é uma coisa para a gente pensar. No mínimo eu acho ela interessante. Então a Martha Nussbaum, ela alega, né, que o John Stuart Mill tem uma concepção de felicidade em termos eudaimonistas, né? Ou seja, de ética das virtudes. Então, ao que parece, né, com juízes competentes e com os prazeres qualitativamente diferentes, Mill parece defender, segundo ela, ou deixar subentendido, que há mais coisas valiosas em si que apenas a presença de prazer e ausência de dor. Então, é isso que eu disse quando a gente compara a obra Sobre a Liberdade com a obra utilitarismo, perdão. Porque no Sobre a Liberdade, ele parece colocar mais coisas na vida boa ou na vida feliz. E isso parece começar a fazer a tese dele ser eudaimônica, né? Ou seja, uma tese bastante mais parecida com a do Aristóteles. Então, o que é o eudaimonismo, a título de esclarecimento, né? É uma tese geralmente atribuída ao Aristóteles, segundo a qual a felicidade é algo como uma vida próspera, um tipo de vida que é ativa, incluindo tudo que tem valor intrínseco, e completa, quer dizer, que não carece de nada que a faria mais rica ou melhor. Então, qualquer outra afirmação sobre a felicidade é questionável, diz Aristóteles, mas disso ele prossegue e defende uma concepção de felicidade que a identifica com uma pluralidade específica de atividades valiosas, incluindo atividades em consonância com as excelências, que são essas características valiosas, ou seja, características nossas, traços de caráter nossos de seres humanos, que são de várias espécies, como as excelências políticas, intelectuais e éticas e atividades envolvidas no amor e na amizade. O prazer não é idêntico à felicidade para Aristóteles, mas normalmente, não sempre, acompanha a realização não frustrada das atividades que constituem a felicidade. Então a Martha Nussbaum pensa que o John Stuart Mill está mais próximo disso daqui do que do hedonismo do Bentham. Apesar de ele dar centralidade para o prazer, parece que ele acopla junto ao prazer essas várias atividades que parecem boas em si mesmas, né? Então a complexidade do conceito de felicidade de John Stuart Mill aumenta. Então a felicidade não é só mais prazer e ausência de dor, mas sim prazer e ausência de dor numa vida, né, próspera, que a gente possa realizar coisas que nós julgamos como valiosas nela mesma de uma forma ativa, né? Ou seja, a gente é senhor dos nossos modos de vida, a gente desenha os nossos modos de vida e a gente busca esses modos de vida, né? E esses modos de vida em sua realização dão prazer,
né? Ou seja, a gente tem prazer quando realiza objetivos de vida. E isso se distancia muito do hedonismo do jeito que a gente entende ele, daquela formulazinha simples, né? Presença de prazer, ausência de dor. Mas, por outro lado, isso dá uma visão muito mais rica do que é uma vida boa, do que é uma vida que um ser humano pode ter como uma vida boa. Em contrapartida, além disso, né, ela resolve o problema da objeção de porcos, né, da vida para porcos. Por quê? Porque agora a gente tem uma complexidade maior do que forma uma vida boa. Então, segundo a Martha Nussbaum, né, e a gente já está se encaminhando para o fim, o John Stuart Mill ele conhecia ambas dessas concepções de felicidade, né? A do Jeremy Bentham, por óbvio, foi professor dele, né, e a dos gregos antigos. Perdão. Lembrem-se, né, o John Stuart Mill era uma pessoa educada, altamente educada, principalmente na literatura clássica, né? E como eu disse na primeira aula, ele alega já falar grego e latim de 3 a 5 anos. Então, ele conhece essas duas coisas e, segundo a Martha Nussbaum, ele se encontra dividido entre elas, né? Então, a interpretação mais caridosa, segundo a própria Nussbaum, e creio mais acurada, é que, apesar da lamentável falta de clareza acerca do modo como combina as duas concepções, e meu Deus, que falta de clareza, a professora Nussbaum tem completa razão sobre isso, né? Uma falta de clareza enorme do John Stuart Mill. Mill realmente tem uma ideia mais ou menos coerente de como combiná-las, concedendo à riqueza da vida e à complexidade da atividade um lugar que elas não têm para Jeremy Bentham, ao mesmo tempo em que concede ao prazer e à ausência de dor e depressão um papel que Aristóteles nunca traçou suficientemente bem, em parte porque a depressão é uma categoria que Aristóteles nunca reconheceu e que Mill, por conta de uma experiência infeliz, conhecia. Ele reconhecia a dor da depressão, a dor psicológica, porque, lembre-se, ele entrou em depressão quando ele tinha perto dos 20 anos. Então, o argumento da professora Nussbaum é o seguinte: olha, o John Stuart Mill foi como se ele tivesse se pego a ideia de vida boa aristotélica e a ideia de vida boa bentaniana e fundisse as duas coisas, né? E falasse assim, olha, a nossa vida é boa quando a gente está livre de coisas como a depressão, a dor profunda psicológica, a dor física profunda, né? E está recheado de prazer enquanto a gente realiza coisas que têm valor numa vida excelente que nós mesmos planejamos. Então isso parece juntar o melhor dos dois mundos, apesar da falta, obviamente, como a professora Nussbaum indica, de clareza. Então o resultado é, no mínimo, a base de uma concepção de felicidade mais rica do que qualquer uma de suas duas fontes. É mais rica do que a Aristóteles, porque o Aristóteles tende a negligenciar o prazer e negligenciar o papel da dor na felicidade ou na infelicidade, né? E é mais rica do que a do Bentham, porque o Bentham tende a negligenciar, né, as partes da realização e da complexidade da vida humana. Então, o John Stuart Mill parece juntar as duas coisas e isso torna a tese dele mais robusta e muito mais forte, né? Então, segundo a professora Nussbaum, essa visão é mais capaz de fazer justiça a todos os elementos que as pessoas razoáveis associariam com essa ideia ilusiva, ou seja, essa ideia de vida feliz. O que deixa a tese de John Stuart Mill mais robusta, né? Bastante mais robusta. Só que a nível interpretativo é mais difícil colocar as peças no lugar, se é que vocês me entendem. Porque você tem que ir lá e fazer um certo malabarismo para ver como John Stuart Mill encaixaria essas coisas, já que num lugar ele afirma X e no outro lugar ele afirma Y. Então uma pergunta que fica, né, ou seja, a pergunta que fica no final, né, é a seguinte, né? Então, será que o John Stuart Mill teria defendido algum tipo de hedonismo eudaimonista, né? Ou eudaimonismo hedonista? Nossa, até difícil de falar essas palavras. Por quê? Porque, segundo a Martha Nussbaum, né, ao aceitar os juízes competentes, o Mill concede, né, ou ele concebe os prazeres como atividade,
como uma atividade, como a gente viu, um prazer objetivo, ou junto com Aristóteles, como experiências ligadas tão intimamente a atividades que não podem ser buscadas em isolado. Então, em um texto posterior, ele enumera a música, a virtude, a saúde como grandes prazeres. Ele já fala disso no Sobre a Liberdade, tá? Depois ele fala em outros textos. Então, Alhures, ele mostra que não deixou de levar a sensação em consideração. Ele se refere àquele dos dois modos de existência que é mais gratificante aos sentimentos. Então, evidentemente, a unidade do cálculo bentaniano foi, entretanto, descartada a fim de ser substituída pela ideia de juízes competentes, ou seja, aqueles critérios todos que o Bentham coloca, aquele é descartado a favor da ideia de juízes competentes acerca do modo de existência, que é mais digno de se ter. Então, o juiz competente, ele não está, no final das contas, segundo a Martha Nussbaum, só dizendo o que é um prazer superior ou inferior. Ele está dizendo qual é o modo de vida melhor. Então, ele está dizendo qual é o modo de vida melhor, ou seja, aquele que vai trazer mais bem-estar, mais felicidade. Apesar de que isso não é o mesmo que dizer que o contrário dessa vida, ou uma vida não similar a de um juiz competente, é uma vida ruim, tá? Ela é só menos boa. E, novamente, só nesse tipo de contexto faz sentido falar coisas como menos boa ou menos melhor. Então, é dessa discussão, né, acerca do modo de existência que emprega as faculdades superiores, que sugere que, de modo similar a Aristóteles, o Mill reputa esse juiz como alguém que planeja a vida por inteiro. Porque, por Aristóteles, né, você pode simplesmente pensar que o modelo de felicidade, o modelo de pessoa virtuosa é uma pessoa que tem uma vida planejada por inteiro e ela age de modo virtuoso, né? E a pessoa que quer ser virtuosa, ela tem que fazer isso. Então, para finalizar, eu deixo a pergunta aí, né? E é uma pergunta bastante relevante. Será que o Mill defende um tipo de hedonismo eudaimonista? O meu orientador de doutorado, por exemplo, defende essa hipótese, né? Várias outras pessoas defendem essa hipótese. Então, bem, pessoal, então mais uma aula aí pra gente. A gente terminou de discutir os principais aspectos da teoria hedonista do John Stuart Mill. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, vamos começar preferencialismos, no plural, tem mais de um preferencialismo. E eu vejo vocês lá. Até breve.